E vem conferir a crítica com spoiler de Pantera Negra, Wakanda para sempre. E chegou nos cinemas Pantera Negra Wakanda para sempre. E no vídeo de ontem, para quem está acompanhando aqui diariamente os vídeos do canal, ou o último vídeo do canal antes desse, foi a crítica sem spoiler do filme Pantera Negra Wakanda para sempre. Onde lá eu dei uma visão mais geral sobre o filme, dei minha opinião, fiz a crítica, dei uma nota final. Mas obviamente lá eu não falei com spoilers. Aqui eu vou falar sobre tudo o que aconteceu no filme, dando uma opinião mais profunda, falando mais sobre o que eu achei dos arcos, dos plots, dos subplots. E para ficar mais coerente, a crítica ter uma coerência, eu resolvi dividir em núcleos para falar um pouquinho mais sobre esse filme. Então eu vou falar primeiro sobre o arco que eu chamo de Chadwick Boseman, a parte da homenagem ao ator e ao personagem do T'Challa. Depois eu vou falar sobre a parte mundo, onde eu vou falar dos personagens que aparecem aqui dos Estados Unidos. Vou falar de Talokan, que é a parte do Namor, e depois eu termino falando sobre Wakanda em si. E na parte de Wakanda eu vou falar sobre também a cena pós-créditos. Começar falando sobre a melhor coisa do filme para mim disparado, que é a homenagem para o Chadwick Boseman, também ao T'Challa como um todo esse universo. Vale lembrar que alguns personagens da Marvel, eles não eram tão conhecidos fora dos quadrinhos, para um público geral. Então alguns atores, quando eles vestiram a roupa, o uniforme do personagem, eles ficaram muito grandes e marcaram muito como aquele personagem. E o Chadwick Boseman é um desses personagens, um dos primeiros heróis negros que aparecem como protagonista do seu filme nas telas, que influencia uma grande quantidade de jovens. Era muito emocionante ver vídeo de jovens negros reagindo ao pôster do Pantera Negra no cinema, as pessoas ainda assistindo. Então ele foi muito importante para colocar esse personagem em tela. O movimento do Pantera Negra dentro do filme, a forma que fez pessoas quererem ir assistir o filme, pessoas que poderiam se sentir representadas no cinema, foi até melhor do que o próprio filme que lançou lá atrás. E dessa forma, quando o ator que faz ele, que é o Chadwick, morre infelizmente por um câncer que ele ia tratando ao longo da vida como um todo, e você vai vendo também como ele era um cara que ia trabalhando apesar disso, acaba sendo muito emocionante e não tem como você desassociar o ator do personagem. Dessa forma, a homenagem que eles fazem aqui é muito bonita, que ao mesmo tempo consegue homenagear o ator no começo do filme, numa cena belíssima, onde a trilha sonora, que é na verdade a ausência da trilha sonora, quando precisa, funciona muito bem, quando tem o povo de Wakanda cantando pra ele, é muito bonita, e os atores, a sua atuação máxima, com uma direção fantástica. Você vê que tem um pouco da atuação ali e um pouco da emoção dos atores que estão vivendo aquele momento. E no final, a Shuri também joga a roupa que ela ia jogar com a mãe dela para homenagear o irmão, queimando e meio que se conectando com ele de novo. E também é uma cena muito bonita, muito bem feita. É uma cena que as duas são bem dirigidas, elas funcionam muito bem. Começa e termina o filme homenageando o autor, mas ao mesmo tempo também é um bom fim de arco e começo de arco. Um fim de arco como se despedindo do Chadwick e do T'Challa e ao mesmo tempo dando um pontapé inicial agora para Shuri realmente se tornar a Pantera Negra do universo cinematográfico da Marvel. Então são duas cenas que se conversam muito bem. Pena que o filme como um todo não se conversa como essas duas cenas se conversam. Essas duas cenas são muito importantes porque eu tinha uma dúvida também de como eles iriam trabalhar com a imagem do Chadwick e do T'Challa nesse filme. Porque você não pode ignorar o personagem, você também não pode mudar o ator. Então, porque eu acho que também não funcionaria muito bem. Então, pra você não ficar com aquele, ou você ignorar isso, que não teria como ignorar, foi muito interessante como eles fizeram de modo geral. E eu gostei de quase tudo que envolve esse começo e esse fim de filme em relação ao personagem. E, óbvio, não é só isso que fala sobre ele. O filme inteiro, a outras camadas do filme, quando entra em família, já que a Shuri é a protagonista do filme, acaba que o personagem do T'Challa acaba sendo muito importante para a premissa. Mas esse começo e esse final são muito emocionantes e é uma linda homenagem para o Chadwick como um todo e também para o T'Challa por tudo que ele fez no universo Marvel, com a importância dele tanto dentro do filme como fora. Bom, sendo o núcleo do T'Challa, do Chadwick, né? Eu chamei de núcleo Chadwick, a parte emocionante dele. Vamos falar no núcleo que eu chamo de Estados Unidos, porque apesar de eu chamar de núcleo global, que mostra a parte a visão das pessoas de fora de Wakanda e de Talokan, você vê meio que a visão do mundo de como eles estão reagindo depois que o Pantera Negra morreu e depois que meio que o T'Challa abriu as pontes de Wakanda para o mundo. Bom, aconteceu o que todo mundo imaginaria o que iria acontecer na vida real. Os grandes governos do mundo querem tirar proveito
proveito de Wakanda e do Vibranium que tem nesse lugar, usando tecnologia para isso. E aí, esse núcleo pra mim é o núcleo mais fraco do filme disparado. Nada aqui funciona muito bem. Bom, eles focam em 3 personagens aqui, que seria a Riri Williams, feita pela Dominique Thorne. Você também tem a Val, que vem aparecendo em alguns filmes da Marvel. E você tem o Ross, que é feito pelo Martin Freeman. Esses 3 personagens, eles meio que começam nesse núcleo. Eu vou deixar a Riri Williams, a Dominique Thorne, para falar mais no núcleo de Wakanda. Então aqui eu vou focar mais na Val e no Ross. Bom, pra mim, o Ross ele até tem uma função interessante no filme, que seria a ideia de ele criar essa ligação do mundo fora pro mundo de Wakanda, falar como o mundo tá vendo eles. Isso é legal porque o personagem do Martin Freeman, ele tem um certo carisma, o ator é muito bom, então é muito fácil você gostar dele. Mas mesmo assim, toda hora que ele aparecia em tela era bem chato de assistir, porque é um núcleo que ele não conversa muito bem, as discussões nessa parte não funcionam nada bem, o subplot que fica aí na parte, porque aqui vem muito papo de eles querem dominar a Terra, eles querem dominar o Wakanda, eles querem ser dono de tudo, como os Estados Unidos querem invadir uma nova área e pegar essa área pra eles. Bom, pra mim é uma discussão super interessante, que poderia ter várias camadas, vários subtextos, mas que ela fica muito no superficial. Inclusive, algumas das cenas mais bobas e meio até difíceis de se entender em questão de roteiro, vem nesse núcleo. A parte de como a cena, como quando os franceses vão tentar roubar Vibranium num lugar de Wakanda, numa estação de Wakanda. É boba assim, a cena na ONU é muito mal feita. Então eu acho que esse núcleo, ele é muito ruim de um modo geral. É um núcleo que sempre que apareceu meio que virava o olho porque não tava funcionando. E aí entra até um ponto que parece que até uma forçação de barra de colocar a personagem da Val nesse filme. Por que eu falo isso? A Val, ela tá sendo meio que, dando um exemplo de outro universo, ela meio que tá sendo a Amanda Waller desse universo, porque ela vai ser a que vai criar e formar os Thunderbolts. Ela trabalha numa agência que seria que as pessoas não sabem que existe, e ela vai criar os Thunderbolts no futuro. E ela vem aparecendo em algumas produções da Marvel já. Ela aparece no Falcão e Soldado Invernal, ela aparece também na cena pós-créditos de Viúva Negra, e ela aparece agora em Pantera Negra Wakanda para sempre. Ela tem que mostrar que ela tem uma influência por trás do governo, ela tem que mostrar que pra ela poder formar os Thunderbolts, você acreditar nisso. O grande problema dessa personagem é o seguinte: ela não tá passando muito esse exemplo. As pessoas que estão assistindo, eu acho que nem perceberam que é ela. Você tem que pensar assim, o público geral sabe quem é ela? O público geral não sabe quem é ela. E tudo bem. Só que outra coisa que me incomoda nesse ponto dessa personagem é que nesse filme nem parece que é o Ryan Coogler que tá dirigindo. Parece que ele dirigiu tudo o que ele queria e parece que a Marvel chegou pra ele e falou assim: ó, você tem que colocar essa personagem no filme porque ela vai ser importante pro futuro da Marvel. Ele falou, tudo bem. E ele deu pra uma outra pessoa dirigir a cena, escrever as falas dela, porque é uma personagem que desse núcleo quase nada funciona pra mim. O negócio que realmente funciona desse núcleo é o Martin Freeman por causa do carisma do ator, mas nada quase funciona. Tem uma importância pro futuro da Marvel por causa disso aí. Essa parte com spoiler eu tenho que falar disso aí. A Val, por causa que ela vai criar os Thunderbolts, ela vai formar os Thunderbolts e fazer as missões. Mas se você tirar isso, é umas cenas que não funcionam, os plots, subplots, nada muito desse núcleo funciona muito bem, como deveria, apesar de ter um potencial gigantesco aqui, principalmente na discussão de colonização, como eles querem pegar querem dominar uma nova área e pegar pra eles. Bom, mas esse é o núcleo mais fraco do filme pra mim. E aí a gente vai pra Talocan, um núcleo que é muito interessante, principalmente por causa do Namor. Um personagem que eu gostei bastante do filme, gostei bastante da atuação do Erta em cima do personagem, gosto da parte que ele apresenta o mundo pra Shuri, mostra que tem um mundo gigantesco, vasto, que dá pra ser explorado ali, gosto de como a construção de um mundo funcionou pra mostrar como esse mundo é vivo, como esse mundo é rico, como eles realmente pensaram em detalhe por detalhe para deixar com que Talocan fosse um universo vivo e real para a gente. E tem bastante Talocan. A única coisa que me incomoda um pouco nesse núcleo são algumas coisas. Eu gosto do núcleo de modo geral, porque o Namor é um vilão muito impactante em tela. Pelo ator que fez ele e também pelas coisas que ele apresenta, do visual, pela historinha dele é legal. E também eu gosto muito de como funciona o exército deles. Gosto muito de quando eles estão em ação, funcionam bem. Você vê a diferença de cada um dentro do exército. É tudo muito bem pensado aqui. A cena de ação, inclusive, a melhor cena de ação pra mim do filme é quando tá a Okoye na ponte com o Atuma, que é um dos talacanianos principais ali, que ele quer lutar contra ela, que é uma cena que é 1 contra 1, que o Ryan Coogler faz bem, assim como ele fez em Creed, no 1 contra 1 ele manda bem, cena gigantesca ele não manda muito bem, mas no 1 contra 1 ele manda bem. Então, de modo geral, tem coisas que eu gosto muito aqui e coisas que eu não gosto, como eu falei, construção de mundo, o Namor, como eles, a parte da trilha sonora é muito envolvente, eu gosto como eles usam a parte do Haiti dentro do filme, essa parte eu gosto bastante. A parte que eu não acho muito
muito interessante do filme, uma que na verdade eu acho que foi um desperdício e uma que eu não gosto mesmo. A parte que eu acho de desperdício seria a parte de mostrar um pouco mais da Namora, por exemplo, um personagem interessante que parece que ela vai ter uma camada a mais, vai dar uma discussão a mais com o Namor, mas isso nunca acontece, porque a Namora no filme, ela fica muito... Ela começa interessante, ela parece que vai ter um desenvolvimento futuro, mas isso nunca acontece. E não é por falta de tempo de filme, o filme tem quase 3 horas, é sempre bom destacar. Sempre alguém falar, faltou tempo pra desenvolver isso, aquilo, vale destacar. O filme tem quase 3 horas, eles perderam um tempasso no núcleo, mostrando o núcleo fora do Wakanda e Talocan, que não valia a pena. Então a Namora poderia ter mais espaço, e tem alguns momentos aqui que eu já mencionei na minha crítica, eu repito aqui, de montagem que não funciona muito bem. Como, por exemplo, na luta final entre a Shuri e o Namor. Tentam fazer uma ligação de várias lutas acontecendo ao mesmo tempo, uma montagem ali que não funcionou muito bem. Tem uma montagem que mostra um flashback do Namor, que eu mencionei, tem um flashback de um personagem. É o flashback do Namor, que a cena é bem filmada, é bem feita, é interessante como ele mostra que aquela criança é imponente, apesar da idade dele. Mas também é uma montagem que não encaixa muito bem. Parece que é uma montagem que, assim, eles gravaram o filme e aí parece que na hora que eles estavam revisando o filme, parece que o Ryan Coogler, ele olhou e falou assim, tá faltando alguma coisa aqui. E ele meio que inseriu essa cena. Essas poucas inserções acabam até quebrando um pouco o ritmo do filme nesses pontos. O filme longo e essa quebra de ritmo acaba atrapalhando um pouquinho, sim, nesse ponto. Então, a parte de Talocan, ela tem coisas... Ela se encaixa muito com o que eu vou falar de Wakanda. Tem coisas muito boas, muito interessantes que me deixaram muito empolgados para ver no futuro. Namor, mais desse universo submarino, mais da Namora, mais de todo o universo ali, como funciona o exército. Eu quero ver um filme disso, mas ao mesmo tempo, para esse filme também tem muita coisa ruim. Montagem, desenvolvimento de personagem, algumas coisas ali que não funcionam muito bem como deveriam, até em partes técnicas. Então, Talocan é mais sobre isso. Não tem um grande spoiler para falar aqui, por causa que meio que o filme não vai além disso. A única coisa que você pode falar é que o Namor não termina o filme um herói, né? Porque ele termina falando que ele vai mesmo tentar utilizar de Wakanda no futuro de alguma forma para o benefício próprio. Tudo bem, mas esse núcleo que eu posso falar mais com spoiler e entrando mais é mais esse ponto de poderiam ter trabalhado melhor alguns elementos de Talocan e a luta final também, que eu não quis mencionar por ser spoiler, mas aqui a montagem poderia ser um pouco melhor. E agora, para fechar, vamos falar um pouco sobre o Wakanda. O Wakanda que, obviamente, é o que todo mundo quer ver, é o que a gente torce, aqui tem a galera que a gente gosta mais. Bom, o Wakanda, ele tem coisas interessantes, mas eu vou começar, antes de começar falando das pessoas de Wakanda, eu vou começar falando sobre a Dominique Thorne, a Riri Williams, que é muito importante pro futuro da Marvel. Ela aparece primeiro no núcleo fora de Wakanda e ela entra nesse núcleo. A Riri Williams, ela é a Iron Heart, né? Ela vai ter uma série futura, ela vai ter importância. A personagem, quando ela tá tendo falas com a Shuri, eu achei muito legal, eu achei muito interessante. Eu pensei, eu quero muito ver a Shuri conversando com ela, tendo algumas conversas com ela dentro da série da Iron Heart. Eu quero muito ver isso. A personagem, ela visualmente funciona em tela. Não gosto tanto assim do visual da armadura que deram pra ela, mas tudo bem. Essa é a parte boa da série Iron Heart. Dá pra dar milhares de armaduras caso esteja ruim e mudar. Tudo bem. Só que o que me incomoda dela é que ela não funciona como alívio cômico. Ela com a Shuri tem uma boa química e é legal ver ela em tela. Eu gostei da atriz, a Dominique Thorne não foi mal no filme, mas quando colocam ela como alívio cômico, ela não funciona. E não que ela não funciona porque o alívio cômico não funcione. As piadas até entram em momentos certos do filme. Quando se pensa em roteiro, você vê que ela entra no momento certo. O problema o filme estava muito pesado. A carga emocional do filme era muito grande. Pelo Chadwick, pelo que representa o Namor, as discussões do Namor, a discussão da Shuri com o Namor. Então o filme tava uma carga muito pesada. O alívio cômico é pra quebrar isso? Mas ele fica completamente deslocado dentro desse filme. Então a Riri Williams, eu acho que ela tem um potencial gigantesco pra série dela, mas pra esse filme, o alívio cômico dela, pra mim, não encaixou. E ela vai ser importante pro futuro. Já no resto dos personagens, eu acho que aí entra uma discussões bem parecidas do que eu falei no núcleo de Talocan, do Namor, que seria, tem várias discussões interessantes que são mal utilizadas, alguns personagens não poderiam ser mais utilizados aqui, caso, por exemplo, do Winston Duke. Ele tem uma relação com a Shuri que poderia ser mais forte, poderiam construir um pouco mais para ter mais impacto no terceiro ato, mas não construíram tão bem. Você também tem, por exemplo, algumas voltas de alguns personagens que você entende porque eles ficaram fora, como a Lupita Nyong'o, na cena pós-crédito, explica isso, porque ela ficou fora, mas eu acho que ela é uma personagem que poderia estar mais perto da Shuri em alguns momentos. Então, o núcleo de Wakanda, ele tem as mesmas características do núcleo do Namor, as mesmas partes boas e as partes ruins. Visualmente impecável, é muito bom ver como o CGI melhorou muito do primeiro Pantera Negra para esse, é muito legal ver como eles criam mais camadas, parte cultural de Wakanda, parece cada vez um lugar mais vivo e que realmente é real
potencial que poderia acontecer. É legal ver como o Ryan Coogler respeita a cultura, através de imagem, trilha sonora, vestimenta, inclusive as roupas, o figurino desse filme. Pode até concorrer ao Oscar aqui, não seria problema nenhum. Gosto muito. Eu acho que tudo isso o filme acerta muito mesmo. Parte técnica, a parte da direção quando vai mostrar a grandeza de Wakanda, como ele consegue usar vários lugares diferentes, tudo isso funciona muito bem e é bem tela. Mas agora quando entra nas discussões de novo, as mesmas discussões que tentam entrar no namoro, aqui também não funciona muito bem. A discussão da parte da colonização, a parte da família é interessante, mas poderia ser um pouco mais aprofundado. Aí tem um outro spoiler que eu tenho que falar aqui, né? A Shuri, ela vira o Pantera Negra. Quando ela vira o Pantera Negra, ela precisa encontrar seus ancestrais, e um ancestral sempre vai meio que encontrar com ela pra falar. Por exemplo, quando o T'Challa foi fazer isso, ele encontrou o pai dele que tinha acabado de morrer. A Shuri achou que ia encontrar a mãe dela, que morre também nesse filme, vai sacar. Angela Bassett, que tá fantástica no filme, elogiei ela na crítica, destaco ela aqui de novo, ela tá fantástica, mas que ele encontra é o Killmonger. E é legal ver o Michael B. Jordan de volta, mas é uma coisa que você sente, no final você entende que tem uma discussão. Esse é o negócio, esses subplots que eles vão colocando no filme são todos muito interessantes, mas eu acho que o problema é que eles não são tão bem desenvolvidos assim. É o que eu falei na minha crítica, eu repito aqui. O que o Killmonger tá nesse filme é legal. Se fosse trabalhado melhor, seria melhor ainda. E várias coisas trabalham dessa forma. Na minha opinião essa parte de Wakanda, assim como a parte de Talocan, tem coisas muito boas, coisas que você vê que tem um potencial para fazer com que esse filme seja um filmaço, um dos melhores da Marvel. Mas a parte de desenvolver os plots, os subplots, as partes das críticas sociais que eles trazem aqui, esse é o problema, e aqui você vê isso. Você vê na parte do Killmonger, um pouquinho mais bem construído, e seria até mais interessante ali, para ver como eles vão como trabalhariam isso de modo geral. Wakanda não tem muito o que falar de spoiler, por causa que não tem tanta novidade. Eu posso falar que a Okoye deixou de ser Dora Milaje, isso é interessante, porque depois ela volta com uma armadura super interessante, que pode trazer algo novo, e até pode ligar ela até pra Iron Heart, na série da Iron Heart, seria interessante. E obviamente a Shuri com a Riri é interessante ver. Mas de modo geral, o Wakanda, eu falei muito já na crítica. Tem ótimos atores aqui, Lupita Nyong'o, Winston Duke, Angela Bassett, Letitia Wright. Você tem vários atores fantásticos aqui. Você tem a Danai Gurira, até tem atores novos aqui que eu gosto bastante, mas de modo geral é aquele único que ele tem coisas boas, mas que você vê que tem mais um potencial desperdiçado do que realmente utilizaram bem essas coisas boas. E pra fechar, eu vou falar sobre a cena pós-crédito. Ela tem uma cena pós-crédito no filme, e ela é a revelação de que a Lupita Nyong'o, a Nika, ela não foi no enterro do T'Challa, porque ela resolveu não colocar o filho dela dentro desse universo, dentro desse mundo deles. Sobre isso, é interessante, é legal como a gente pode usar isso pro futuro. Eu acho que isso pode ser até boa ponta para um Pantera Negra 3. Porque o Pantera Negra 1, a Shuri era praticamente uma criança, que era bem imatura, que ainda era deslumbrada com esse mundo. No segundo, ela teve que sofrer a perda de quase toda a família, porque o T'Challa morre no começo do filme, a rainha Ramona morre durante o filme. Então, seria muito interessante o terceiro filme ser sobre ela agora tá aprendendo a ter a família de novo através do filho do T'Challa e colocando mais a Lupita Nyong'o no filme, criando essa relação de todos. Seria super interessante isso também. E essa é a crítica com o spoiler de Pantera Negra. Como eu falei, é um filme que tem coisas muito boas. Não é um filme dispensável, mas de modo geral ele é um filme que tem, de modo geral, ele tem muito mais mais um desperdício de potencial que ele tinha ali. E por isso que eu dei a nota lá e repito aqui, eu dei 6,5 de 10 para Pantera Negra Wakanda para sempre. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Pantera Negra Wakanda para sempre? O que você espera do futuro da Marvel e que nota você daria pro filme? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.